a todos, mais um diário de motocicleta aqui no canal Caminho. E hoje eu estou querendo abordar com vocês sobre cegueira espiritual. E a base que eu estou usando vai estar lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 41, quando fala do cego Bartimeu. E lá diz que ele tinha uma certa idade e vivia lá perto do poço, junto com outros numa condição semelhante. E ele ouviu falar de Jesus, e quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele não hesitou em usar o máximo de força que tinha, ou só a única força que tinha, das suas condições, das suas estava limitado, e ele gritou por Jesus com muita força para chamar a atenção de Jesus. E muitos que estavam ali por perto dele falavam para ele parar de estar gritando, para que ele voltasse o mestre, e a pressão externa era muito grande para que ele não se manifestasse. Mas Jesus, ouvindo isso, pediu para que chamasse ele por perto, para perto dele. E aí os discípulos o trouxeram. Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele fala que ele queria enxergar, que ele queria ver. E ali é uma cegueira física, igual o Bartimeu está sendo cometido. Mas tem muitos de nós, a grande maioria, está numa cegueira espiritual por condições opressivas, né, do inimigo, onde a pessoa ela não percebe que ela está vivendo uma cegueira espiritual e está se definhando por conta disso. E uma vez uma reportagem, quando falava sobre escravidão aqui no Brasil, o que é interessante, quando a repórter pergunta para aquelas pessoas que se encontravam na escravidão, na fazenda, elas nem tinham noção de que elas eram escravas. Elas falavam que a pessoa estava onde dormia, estava comida, para elas aquilo era um benefício. Então, muitos de nós assim, se encontram também numa escravidão espiritual, que o inimigo ele consegue te colocar de uma certa forma, que você não percebe que você está definhando, que você está sucumbindo, e perdendo até a oportunidade muitas vezes da salvação, porque ele faz você desacreditar que há algo melhor do que aquilo. Faz você acreditar que a sua vida é só aquilo. E quando você começa a ouvir de pessoas que vivem ou viveram experiências com Cristo sobrenatural, onde elas viveram algo maior, aí a pessoa começa a enxergar que a vida que ela tem, ela vai se enxergar que ela é cativa do inimigo, mas para isso ela precisa ver uma realidade de libertação. E tem pessoas que às vezes também estão naquela mesma condição e ouvem falar que há uma libertação espiritual, que Jesus pode te curar, que pode te libertar, que possa fazer enxergar, mas ela não consegue ver além daquilo. Ela não consegue enxergar que realmente há algo além daquilo que ela vive. Por mais que às vezes as pessoas falam, por mais que ela ouve falar de pessoas que viveram o sobrenatural, a condição dela é tão opressiva que ela acha que aquilo não vai ser para ela.
Então são pessoas que têm uma cegueira espiritual muito grande. Por achar que ela não é capaz de viver algo maior. E ela tá fadada àquilo que ela vive. E tem uma certa ocasião que uma mulher se aproxima de Jesus também, e ela vem se aproximando, encurvada. E Jesus fala que o que está nela é o espírito que há 20 anos a encurvava. E muitas vezes a gente vai enxergar aquilo como físico, mas é espiritual. E eu te falo hoje que se você não clamar o nome de Jesus, não buscar Ele com toda a sua força e romper esse cativeiro, muitas outras vozes vão tentar te calar. Muitas outras vozes vão chegar para você e falar assim: não, você não é capaz de viver uma outra realidade. Por isso que Bartimeu teve que gritar mais alto que essas vozes. Ele teve que romper aquela opressão. Que muitas vezes Jesus, para que o milagre aconteça, Ele quer ver uma atitude sua. Ele, com seu poder, com toda a sua glória, Ele mesmo podia ter tirado a pedra de Lázaro. Mas Ele falou assim: não, vai lá e tira. Para que você pudesse viver o milagre. Então a gente, muitas vezes, a gente vai ter que clamar pelo nome de Cristo. A gente vai ter que clamar pela sua presença. A gente vai ter que romper essas vozes que falam que você não é capaz de viver uma realidade diferente. Ou essas vozes que vão trazer incredulidade para você, para falar que isso não existe. Que nós estamos fadados a nascer, viver, uma forma precária e morrer. Não vão deixar você enxergar que existe uma outra realidade, que existe algo melhor. Essa cegueira espiritual, ela é pior do que a cegueira física. E tem uma ocasião, meu filho, ele falava que estava com dor de cabeça em alguns momentos. E a gente imaginamos que talvez podia ser os olhos. E a gente foi no oftalmo, tudo, corremos atrás, para ver se realmente tinha alguma coisa a ver com os olhos dele. E a gente descobriu que ele tinha uma deficiência nos olhos dele. E ele precisava usar óculos. E o mais interessante foi quando a gente comprou os óculos, a gente mandou fazer os óculos para ele. E a reação dele foi uma das coisas mais bonitas que eu vi. Quando ele colocou o óculos, ele viu as coisas tudo diferente. Ele viu uma outra realidade. No entanto, que para ele se adaptar com o óculos não foi difícil. Ele se adaptou muito rápido. Porque ele conseguiu ver uma outra realidade. Ele conseguiu viver uma outra realidade. É. Então, muitas vezes a gente sente dores, um desconforto. Você está numa vida que não era para você viver. Você está preso àquela condição. Você está envelhecendo. E acha que você não vai viver uma outra realidade daquilo. Mas muitas vezes o Espírito Santo está clamando dentro de você. Ele está falando com você. Você tem uma outra realidade para viver. Você tem um outro momento para viver. Você não vai ficar preso àquilo. Mas muitas vezes a gente começa a negligenciar essa voz. Só que a Bíblia fala também que pode chegar um momento que essa voz se canse de você. Isso porque você vai endurecer o seu coração até certo ponto que você não vai ouvir nenhum balbuciar dessa voz.
ela vai ficar tão distante que talvez nem o eco dela você vai conseguir ouvir pelo endurecimento do seu coração. Imagino ele se ele começar a sempre estar ouvindo essas vozes e matar a esperança dele. E quando Jesus passasse, você esse é mais um que fala que é profeta, esse é mais um que fala que cura, esse é mais um que tem os fariseus. E uns ali também que estão mandando ele se calar com medo do sinédrio. Então muitas vezes você vai deixar de buscar a cura porque o medo que possa vir a acontecer depois, quando o evangelho entrar na sua vida e você começar a viver o evangelho, as pessoas falam assim, olha, isso aí é mais um crente. Ah, esse aí é daqueles ali, ó. Então, a gente às vezes vai ter que parar de ficar olhando para os outros e começar a viver a nossa experiência com Cristo, independente das pessoas, independente do que os outros, as expectativas que os outros possam ter em você, porque a salvação é individual, ela só depende de você, não depende de como os outros vão te ver. Se você está vivendo um problema hoje e não está vendo saída para isso, clame o nome dele. Grite por ele. Fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. A Bíblia fala que, como eu tenho falado para vocês, que a gente está vivendo os últimos momentos, e essa oportunidade que você ainda tem hoje de clamar por ele, vai chegar uma hora que não vai ter mais. A Bíblia fala que muitos correrão e vão buscar por ele, e vão procurar por ele e não vão encontrar. Você ainda tem a oportunidade do Espírito Santo agir na sua vida. Você ainda tem a oportunidade de viver uma outra realidade. Porque eu vi com o meu filho, quando ele colocou os óculos, ele viu um mundo diferente e a expressão dele é a mesma expressão daquele que é liberto espiritualmente quando ele encontra Cristo. Ele não está preocupado com os outros, no sentido da sua individualidade espiritual. Ele não está preocupado com o que os outros vão falar. Ele não está preocupado com a sociedade à sua volta, que vai pensar dele, se ele está servindo a Cristo ou não, porque ele enxergou uma outra realidade. Então essa é a mensagem que eu deixo para você aqui no Diário de Motocicleta, no canal O Caminho. Bom dia para vocês. E vamos aí. Vão acompanhando a gente. Espero que a mensagem traga fruto para vocês. Traga uma nova visão para a sua vida. Que a gente seja pessoas melhores. Então fica com Deus e até o próximo Diário de Motocicleta.